Olá pessoal, bom dia a todos vocês, bom dia a todo o Brasil, bom dia meu amigo, minha amiga, bom dia você trabalhador, você que está começando agora a sua jornada de trabalho, né? Você que trabalha nos escritórios, você que trabalha no centro da cidade, das cidades. Um meu beijo carinhoso para todo o Brasil, Rio Grande do Norte, nosso sertão, na Paraíba. Você que mora no Mato Grosso do Sul, Tocantins, eu não posso esquecer do centro de Brasília. Eu não posso esquecer de todo esse Brasil, eu não posso esquecer do pessoal da Bahia. Ô Bahia, rapaz, como eu gosto da Bahia, viu? Eu gosto muito da Bahia, inclusive eu estive na Bahia, né? Morei quase 13 anos na Bahia. Quero mandar um beijo carinhoso pro pessoal de Pernambués, lá em Salvador, pessoal de Alagoinhas. Atenção, povo de Alagoinhas, que saudade de vocês de Alagoinhas, hein? Alagoinhas, pessoal aí de Fazenda Grande, pessoal do Alto do Cabrito, né? Pessoal do Cabula, todo o povo do Cabula aí, povo maravilhoso do Cabula. A Bahia é um lugar que eu amo muito. Você também de lá de Paraná, né? Pessoal que mora aí em Maringá, também um abraço carinhoso, pessoal de Maringá. Pessoal também do lado do Maranhão, de Imperatriz do Maranhão. Eu estive lá em Imperatriz do Maranhão. Pessoal de Imperatriz do Maranhão, um abraço carinhoso para todos vocês. Ah, meus amigos, que bom. O pessoal aí também do centro do Maranhão, né? Praia de Olho d'Água, que praia bonita, né? Caramba, gente, que coisa legal. E eu quero abraçar todos vocês. Eu vou abraçar todos vocês e vocês estão me abraçando, né? Isso aqui é mais importante. Meu muito obrigado, pessoal. Assim, é sempre um prazer. Sabe que eu sinto prazer de estar com vocês aqui? Falando em prazer, eu quero mandar um beijo para Jéssica. Ô, Jéssica, caramba, a Jéssica é uma das filhas de Arruxa, que está conosco aí no nosso canal. Ela está inaugurando hoje o canal dela, o canal da Jéssica. Gente, eu esqueci até o nome, Jéssica, é tão importante que eu esqueci o nome, mas ela está começando hoje uma caminhada e graças àquilo que eu tenho falado para ela, Jéssica, é isso aí, parabéns, é a fazer discípulo. Eu lembro do Edson Silva História conversando comigo e eu relutei para fazer vídeos, eu não queria fazer. E aí ele falou, não, Denilson, cara, vai. É o Edson, poxa, caramba, você mora no meu coração e não paga aluguel. Isso é uma frase que eu inventei, né? Você mora no meu coração e não paga aluguel. Mora de graça, né? Além de Arruxa, né, que mora no meu coração. Gente, nós vamos dar prosseguimento à história da Casa Perdida de Israel 2, porque tem muita coisa para a gente falar para todos vocês. Deixa eu esperar mais um pouquinho aqui para mim poder colocar aqui no modo avião, para a gente não ter surpresas, né? Toda hora vem uma mensagenzinha, os irmãos estão sempre falando conosco. Pessoal, eu também quero falar para todos vocês que nós temos um WhatsApp. Nós temos um grupo de WhatsApp. Se você quiser se inscrever no nosso grupo de WhatsApp, é só você deixar o seu telefone aí na descrição do vídeo e nós vamos inserir você no nosso grupo. Inclusive hoje eu lancei o estudo disso que eu estou falando, a Casa Perdida de Israel. Eu já coloquei no grupo hoje, vocês, meus amigos do grupo, vocês podem ver o estudo, está lá, em letras garrafais, letra bem grande, eu acho que bem fácil todo mundo entender, e eu quero que você venha fazer parte do nosso grupo. Se você está nos vendo, se você quer fazer, não importa de onde você é, se é da Europa, nós temos gente da Itália, nós temos gente da África, que já está fazendo parte do nosso grupo, né? Nós vamos fazer um grande povão, a multidão, né? O povo de Iá, o povo de Arruxa, os descendentes de Arruxurum. Nós vamos criar essa nova nação. Na verdade ela não é nova, ela existe, ela só está dispersa no mundo. Nós vamos agregar ela. Por isso que o livro de Apocalipse fala sobre os 144 mil. Vai ser 12 mil de cada tribo. Mas nós vamos entrar nesse estudo futuramente. Agora nós estamos falando da Casa Perdida de Israel. Para desmistificar, pessoal, tudo que esses pastores têm pregado sobre essa tribo, a tribo de Arudá, a tribo dos judeus. Não existe só a tribo do judeu, pessoal. A tribo de judeu é uma das 12 tribos, são 12 tribos. Tá bom? Então vamos lá, ó. E Arruxa, ou Jesus Cristo, ordenou aos discípulos, lá no livro de Mateus 10, 6, que eles não fossem para Samaria, mas que eles fossem direto procurar a Casa Perdida de Israel, ou a Casa Perdida de Arruxurum. Vamos fazer um resumo para a gente poder entender essa história de fato, de verdade, e ela ficar bem clara na nossa mente, né? Porque acho que mais claro do que isso não vai ter, gente. A gente tem que deixar a história clara, porque você conhecendo a história, você não vai ser enganado, gente. Não tem como enganar. Vamos lá.
Então o mundo era um bloco só, era tudo terra. Houve a Pangeia. A Pangeia foi um grande terremoto que separou a América, não só a América, tá, pessoal? Separou alguns continentes europeus, algumas ilhas na Ásia, separou o mundo. E essa Pangeia, ela vai ter a volta dela, que eles falam que é a inversão do campo magnético, o qual alguns ricos já sabem que os cientistas estão falando que os abalos sísmicos que estão tendo na Terra já é um prenúncio. Eles falam que é inversão, ou seja, o campo magnético se abriu, ele vai voltar para o local. Então, todo aquele processo que teve há alguns anos atrás, não muitos anos, como diz a ciência, ele vai retornar no efeito sanfona. A Terra vai voltar a ficar junta. Por quê? Porque essa cidade chamada de Yahushurun, e a cidade de Atlântida, e a cidade de Samaria, ela vai ter que emergir, ela está submersa. Lá no livro de Daniel fala sobre a cidade submersa, sobre Yahushalai, que está submersa. Ela vai ter que vir porque ela vai ser a base para se acoplar à cidade, o Monte Santo de Sião. Ele vai se acoplar a essa cidade de Yahushurun, que está no centro da terra. É muito forte que eu estou falando para todos vocês. Vamos lá? Então, esses judeus askenazes, pessoal, esses askenazes, esses descendentes de Jafé, eles fazem parte da promessa do Criador? Claro que fazem. Os brancos fazem parte da promessa do Criador. O problema é que as 12 tribos que deveriam levar essa mensagem para os branquinhos, ou para o povo europeu e o jafetista, eles se perderam. Eles passaram a adorar outros deuses. Eles se esqueceram de Yahweh. E ao se esquecer de Yahweh, eles começaram a adorar deuses que o Criador não pediu para e falou para Jesus para não adorar. Vamos voltar à história para você entender? Então, o jafetista, essa tribo dos Askenaz, eles estão dominando hoje, em 2020, sobre todos os irmãozinhos que existem. Ou seja, esses europeus, eles comandam a indústria de petróleo, a indústria farmacêutica, a indústria tecnológica, a indústria alimentícia. Eles controlam tudo, a mídia, eles controlam a indústria de música e som, eles controlam tudo. Tudo estão controlando. Porém, eles estão controlando e adorando outros deuses. Eles deveriam controlar e adorar Yahweh, mas não. Eles estão se vendendo para Lúcifer. Eles estão se vendendo para os anjos caídos. Esse é que é o grande problema da humanidade. Vamos entender mais um pouquinho? Vamos lá. Quando Jesus Cristo falou para os discípulos não irem para Samaria e irem direto para as tribos, para a casa perdida de Israel, ele estava falando o seguinte: essas 12 tribos que estavam do lado de cada América, dos Estados Unidos ao Brasil, no Brasil era a tribo de Azer. Lá no México, lá tinha a tribo de Zebulon, a tribo de José. Lá nos Estados Unidos tinha a tribo... Eu tenho um estudo aqui falando sobre as tribos. Eu vou pegar aqui o estudo. Eu já falei até em alguns vídeos passados sobre as tribos, como elas ficaram redistribuídas aqui dentro da América. Essas 10 tribos, elas ficaram isoladas das outras 2 tribos que ficaram naquele país chamado Yahushurun, o qual Roma e Grécia invadiram. Entraram na cidade sagrada, na cidade santa, e aquelas 2 tribos que ficaram lá, que era a tribo de Yahudá e a tribo de Benjamim, que viram o Salvador, que viram o Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico se chama Yahushua, o verdadeiro nome dele, elas viram e elas crucificaram, ou seja, elas colocaram no madeiro aquele Salvador que já era predito por Isaías, que ele seria levado como ovelha para o cativeiro, como ovelha muda, mas ele teria que passar por esse processo, para que a água e o sangue dele, que desceu do corpo dele, caísse sobre a cabeça de Adão, porque os ossos de Adão estavam naquele local chamado Gólgota, aonde os filhos de Moisés, de Noé, não teve 3 filhos de Noé? O segundo filho, Sem, ele levou, olha só como é que a coisa do Criador é fantástica. Ele levou, era para Cã levar os ossos de Noé e jogar nesse Gólgota.
quem levou os ossos de Noé e colocou no Gólgota foi Sem, foi o semita. E dos semita, que foi Abraão, nasceu o pai de todas as nações. Olha que coisa interessante, né? Então, os jafetistas, existem os jafetistas, os semitas, que são os descendentes de Sam, e os canitas, que da onde nasceu o Messias, que nós chamamos ele de Yahushua, o qual vocês conhecem como Jesus Cristo. Entendeu a história, pessoal? A história não é difícil. Esses judeus que estão aí hoje, que se dizem brancos, que são judeus, não são. Por que não são, pessoal? Porque os judeus eram pretos, a tribo de Arudá era toda pretinha. Por que eu falo Arudá e judeu? Porque a letra J, ela foi descoberta de 1600 para cá. De 1600 para trás não existia a letra J, era a letra Y. Por que eles fizeram a troca da letra? Por causa da cidade de Arushurum. Porque senão eles teriam que acabar com essa farsa dessa cidade que foi criada lá na faixa de Gaza em 1948, pela ONU, pelas Nações Unidas. Então estamos vídeos aqui da ONU dizendo para todos vocês que a ONU, pessoal, ela vai instituir um novo governo na Terra. Ela vai tomar conta da Terra, ela vai com mãos fortes tomar conta da Terra. Ou seja, não vai ter mais país, não vai ter mais Brasil, não vai ter mais Argentina, não vai ter mais Uruguai, não vai ter Bolívia, não vai ter Alemanha, não vai ter Estados Unidos. Vai ser um país só. Aí eles vão abrir porta e passagem para o Maitreya, para o anticristo, para a besta, para o antimachia. Porque ele vai vir e vai reinar, mas a pessoa fica assim, anticristo. Não, ele vai ser um ditador. Esse que vai entrar no mundo vai ser um ditador. Ele vai ditar a regra dele. A pessoa vai ter que adorar a religião dele. Por isso que todo mundo está correndo um perigo. Todos nós estamos correndo um perigo. Porque o mundo, essa carta de intenção que eles estão lendo lá, essas 8 famílias mais ricas do mundo, descendentes dos Ashkenaz, elas estão há um pagamento pelo que elas tiveram. Estão preparando para o Maitreya, para o anticristo que vai vir nessa terra. E é importante vocês entenderem isso. Agora vamos, o que você, brasileiro, você tem a ver com isso? Já que você não se interessa pela história que nós contamos, e tem muita gente que nem se interessa pela história do Brasil. E esse nome Brasil é um nome fictício, né, pessoal? É um nome que foi inventado, pessoal, Brasil acima de todos, pátria amada. Até esse lema pátria amada, ele é tirado de uma frase chamada Pachamama. Você quer consultar? Você quer pesquisar? Procura saber quem é Pachamama. Procure no Google aí, bota assim, ó, Pachamama, você vai saber quem é Pachamama. Pátria amada, Pachamama. Pessoal, o mundo está envolvido em ocultismo, em simbolismo. Tudo porque as pessoas não querem aprender sobre, principalmente vocês brasileiros, vocês não querem aprender sobre isso. A palavra crente, eles dinamitaram a cabeça das pessoas, e quando se fala em palavra crente, você lembra de um... Quando você fala assim a palavra, o cara é crente, você lembra daquele cara fanático, religioso, de terno, lutando, falando expulso, dando demônio, botando Bíblia na cabeça das pessoas, quando na verdade essa palavra que nós pregamos para você, conversamos contigo, isso é, pessoal, isso é de nível acadêmico, isso é de nível de pessoas eruditas, isso é de nível superior, é para que vocês possam abrir a sua mente. Mas por que as pessoas hoje estão tão cegas? Estão usando bitolas. Bitola é aquilo que se coloca no cavalo para ele olhar só para uma direção. Ou seja, se você olhar a Bíblia aqui, você vai ler só Jesus. Mas você não vai procurar saber o significado desse Jesus. Qual é a história que está por trás da Bíblia? Por que existe essas criaturas, a Bíblia? Por que botaram o nome de Bíblia? Isso eu estava falando com um cara religioso ontem. O cara é fanático, pessoal. É um religioso fanático mesmo. Sabe aquela pessoa que quando você chega perto dela, que você vai falar qualquer coisa, não, que Jesus, ele se enche igual um sapo cururu? Você já viu o sapo cururu, sabe? Ele se enche a todo. A mente da pessoa foi tão lavada, foi tão obcecada, colocaram tanta religiosidade, assim como muitas pessoas estão vendo a gente aqui agora, são tão religiosas, são tão escribas, são tão fariseia, que ela não consegue respirar
Por que eu sempre respiro? Por causa do oxigênio que vai para o cérebro. E a pessoa pensar, agir com a razão, agir com o raciocínio lógico. Esse país chamado Yaruchurum, ele está no centro do mundo. Ele foi invadido por Roma e Grécia. E toda essa escritura sagrada que estava dentro desse país, que era a promessa dessas 12 tribos, foram levadas para esse país e substituído por outras regras que confundiu a mente das pessoas. Então, o Salvador nasceu em Yaruchurum, não foi em Israel. Ele nasceu em Yaruchurum. Israel é um nome inventado, pessoal. Assim como o nome Jesus Cristo, que é um outro nome inventado por Roma, para poder iludir a cabeça das pessoas. E aí todo aquele povo que estava ali naquela cidade de Yaruchurum, eles foram escravizados. Pasme os senhores, um país todo, por causa da maldição que eles mataram o Salvador da humanidade, eles pagaram com a escravidão. E todos foram trazidos à força para cá, para o lado da América. Aonde estão as 12 tribos, estão aqui na América. Todas as, claro, parte delas já se espalhou para o mundo. Você pode ver a dificuldade de um sul-americano, de um latino-americano, ir para a Europa ou para parte dos Estados Unidos. É uma dificuldade enorme, pessoal. Porque nós que estamos aqui, nós somos natos daqui, nós fazemos parte dessas 12 tribos. Nós somos descendentes, pessoal, nós somos descendentes daquele povo de Yaruchurum. Todos os negros que foram trazidos naqueles navios negreiros, que estiveram aqui e que hoje habitam as favelas do Rio de Janeiro, as favelas da Bahia, as favelas de todo o Brasil, a esses pretos e pardos, são descendentes do povo hebreu, aquele povo que saiu lá do Egito, da África, que Moisés comandou eles pelo deserto e chegou até a cidade de Yaruchurum, aonde todos foram escravizados. As 2 tribos que ficaram lá, ficaram escravizadas e foram trazidas para cá para o Brasil, para se cumprir a maldição. Então as 12 tribos estão em território sul-americano e norte-americano. E em particular, aqui no Brasil está a tribo de Azer. Então a tribo de Azer, junto com a tribo de Arrudá, elas se uniram. Os índios de Azer e a tribo de Arrudá, os pretos que foram trazidos nos navios negreiros e que chegaram nus aqui na Baía de Guanabara, lá em Salvador, lá na Baía de Todos os Santos, que se confunde Baía de Todos os Santos com Baía de Guanabara. Eles vieram pelados, arrancaram eles doutores, mestres, psicólogos, juízes, desembargadores. Todos eles foram sequestrados pelo Império Romano, lançados em navios negreiros e trazidos para cá para o Brasil. Então tem reis, tem doutores, tem senhores que estão no nosso meio. Por isso que é muito difícil um brasileiro pretinho se formar nessa nação. Porque os Ashkenazes, eles estão comandando tudo. Então eles tratam de barrar para que... Não são todos que estão no poder que sabem disso não, pessoal. Isso eles chamam de sistema. Você já ouviu falar de sistema? Você já ouviu falar essa palavra sistema? Por isso que nós falamos cristianismo, socialismo, presidencialismo. Todo o sistema do ismo é um sistema ashkenaz. É um sistema que vem do abissal. É um sistema que escraviza o mundo, principalmente as 12 tribos. Porque enquanto as 12 tribos estiver dormindo, enquanto você, brasileiro, você que está dentro de uma igreja evangélica, você que está encerrado num templo católico, você que é um espírita, você que é um budista, você que está vendo qualquer religião, enquanto vocês estiverem aí e não atentar para isso aqui que eu estou te falando, isso aqui que eu estou te explicando, enquanto você não acordar, uma força não vai emanar para dar força a esse povo que está sendo esmagado, está sendo trucidado por esse sistema maldito, pessoal. Isso é que é maldição. Isso é para aplaudir de pé, pessoal, isso aí. Quem está falando para você? É um formado em Harvard? É um erudito? Que está falando isso para você? Hein, pessoal? É um doutor com doutorado? Não. É um ungido. É um que o Senhor revelou a verdade. A verdade para falar para o povo, olhando nos olhos do povo e dizendo para você, meu amigo, acorda,
Mas para isso você tem que ler. Para isso você tem que entender e sair do sistema religioso. Porque Yahushua não é religião. É isso que você tem que botar na cabeça. Eu não sou religioso, eu não tenho nada de religioso. Também não tenho nada de agitador. Não tenho nada de político. Eu tenho uma promessa para falar para vocês. A promessa daquele que me chamou das trevas para a luz. Aquele que quer te chamar também da onde você está. Sair do engano. Assim como Abraão parou de adorar lá a imagem lá. Você vai parar de adorar Jesus Cristo. Que isso, Vinícius? Você vai parar de adorar Jesus Cristo. Pessoal, eu vou rasgar a verdade para vocês. Esse Deus, Jesus Cristo, é um Deus romano. E as igrejas, todas elas, têm parte com a maçonaria. Todas as igrejas evangélicas têm parte com a maçonaria. Lutero nunca se desvinculou da igreja católica. A igreja evangélica é só os rituais que tem na igreja evangélica, todos eles têm na igreja católica. E para você que frequenta a igreja universal, universal quer dizer católica. E eu não tenho nada contra religião nenhuma, pessoal, de ninguém. Eu não tenho nada. A minha luta é contra o espírito, contra o principato, contra aquele que escraviza. Enquanto você, brasileiro, estiver escravizado, enquanto você estiver cego, com seus olhos tapados, enquanto você não acordar para aquilo que eu estou te falando, não só eu, o Edson Silva História, e alguns canais que têm falado a verdade para vocês, das simbologias, de tudo que está acontecendo aí, enquanto vocês não acordarem, enquanto vocês não abrirem os olhos, enquanto vocês não atentarem para aquilo que a gente está falando, muita coisa ruim vai acontecer na vida de todos vocês. Paz, meus senhores, o religioso, o evangélico, ele pensa que Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta. Tá. Aí eu pergunto para vocês, que é religioso evangélico, Lázaro está vivo até hoje? Não, Jesus ressuscitou Lázaro, não ressuscitou? Ele está vivo até hoje? O Lázaro está vivo para falar até hoje? Pessoal, nem o próprio Mashiach, o próprio Yahushua, o próprio Jesus, ele também morreu, pessoal. Ele provou da morte que era uma condenação para Adão. Então todos nós, o pastor fica dizendo assim, mas ninguém vai morrer, nada disso. O plano do arrebatamento vai acontecer numa outra oportunidade, que nós vamos falar num outro estudo. Eu estou dizendo para vocês que nós vamos passar pelo crivo da morte. Todos nós vamos passar pelo crivo da morte. Na experiência ruim, que ninguém consegue pensar nisso. Todos nós, eu, você, e só você. Porque quando você tem dor de barriga, diarreia, só você sente, não é mais ninguém, pessoal. Só eu sinto dor no meu corpo. Então acorda, e Yahushua, ou qual botar o nome de Jesus, né? Esse sistema, que ali está a verdade, esse sistema que escraviza as pessoas, ele não quer que você acorde, ele não quer que você abra os olhos. Por isso tem vários shows, tem músicas, tem entretenimento, tem um montão de programas, reality shows aí, que estão enganando as pessoas, tem os futebol da vida. Enquanto o pessoal estiver bebendo, enchendo a cara de cerveja, sextou, meu Deus, sextou. Era a palavra que eu queria falar para todos vocês. Sextou. Enquanto o povo estiver sextou, enquanto o povo estiver metendo a cara no livro, estudando, procurando saber da verdade, procurando massacrar esse sistema. Você, hebreu, que está em casa parado, sentado, que não estuda, que não faz nada, que não vai para uma faculdade, já está difícil para todo mundo. Mete a cara no estudo. Que aí só assim a gente vai tirar, vai desbaratar a força do mal. Estudando, pessoal. Procurando saber, limpando a mente, tirando essa ilusão que está aí na sua cabeça, de só churrasco, matar os bichinhos. Ainda fazem covardia com os bichos. E depois joga carne fora no churrasco, enche a cara de cerveja, açúcar puro, bebendo açúcar puro. Deixa eu parar de falar, pessoal. Me perdoe extravasar aqui, mas as 12 tribos, as 10 tribos, as 2 tribos que vieram como escrava para cá, se juntou às outras 10 tribos. Temos mais histórias para contar. Eu posso pegar mais firme. Você que é cristão, eu posso falar muito mais coisa para vocês. Entra no nosso grupo do WhatsApp, e você pode me perguntar e eu vou te responder. Tá bom? Ó, beijo carinhoso, abraço. Denilson, DRM, nós vamos para cima, nós vamos invadir esse sistema, porque eu não estou falando de mim, eu estou falando da promessa. E Yahushua é a promessa. E aonde a palavra de Yahushua cai,
Essa é a boa semente, a boa terra que vai receber. Se você está recebendo essa mensagem, se você está sentindo firmeza naquilo que eu estou falando, venha conosco. Atiçei sua curiosidade? Venha. Venha que nós temos algo para falar para você, para te dizer, tu vai ficar maravilhado, pessoal. Um forte abraço, um bom dia. Ó, tudo de bom, nada de sextou, tá, pessoal? Lembra que eu falei? Sexta-feira passada foi rapidinho, né? Os dias estão acelerados. O tempo está acelerado. Um forte abraço, pessoal.